Números capítulo 13, verso 17. Números 13, 17. Está na tela aí também. Quando Moisés os enviou a observarem Canaã, diz: subem pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou são poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou são cidades fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, e desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lob-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde vivia Aimã, Sesai e Talmai, descendentes dos gigantes. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoar no Egito. Quando chegaram no vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregavam um cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. E ao final de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Amém. Gente, o tema da minha mensagem nessa manhã é: tenha coragem. Fala para o seu colega: tenha coragem, meu querido. Tenha coragem. Agora, coragem para quê? Muitas vezes nós paramos na vida, em várias etapas, em vários momentos, em várias situações, porque ou passamos por um desafio muito grande, nós não conseguimos romper com aquele desafio, ou porque nós fomos traumatizados com algo forte que aconteceu com a gente, ou porque nós não nos achamos capazes de romper naquele momento, naquele desafio que foi colocado, e aí a gente se fecha para a vida. É o certo que a vida continua, vida que segue, e outros desafios virão, outras coisas vão acontecer, e porque a gente se fechou para a vida, porque a gente teve experiências traumáticas lá atrás, porque a gente passou por um momento de dificuldade e nos fechamos, nós perdemos a coragem e ficamos tímidos e ficamos nos olhando como pessoas pequenas e talvez não desejamos ir além ou fazer algo que seja diferente porque está bom do jeito que está e nós não desejamos romper. Só que a vida continua e muitas oportunidades, muitas coisas vão acontecer. E nós estamos aqui agora num ponto que Moisés tira o povo do Egito, e agora eles estão no deserto, e eles estão caminhando, e eles chegam perto de uma promessa de Deus. Saiba que Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Quando o Senhor nos tira de um lugar para colocar em outro, Ele não nos tira de um lugar que é ruim para colocar em outro pior. Não, Ele sempre deseja que a sua vida melhore. Você pode dizer amém? Ele sempre deseja que você melhore, Ele sempre deseja que o seu casamento seja melhor, Ele sempre deseja que a sua saúde seja melhor, Ele sempre deseja que você, com o seu relacionamento com Ele, melhore. Então essa é a vontade de Deus para nós. Jesus, nos lugares que Ele passava, as palavras que Ele ministrava, as curas que Ele realizava, era sempre para melhorar a vida das pessoas. Era sempre para trazer alento, para trazer força. O povo, Ele olhou e viu que o povo estava como ovelhas que não tinham pastor, num sofrimento muito grande. E Ele então se compadeceu daquelas pessoas, para que a vida delas pudesse ser diferente. E agora aqui o povo está saindo do Egito para entrar numa terra que Deus havia prometido. Havia diante deles uma oportunidade de entrar num lugar que agora seriam deles, porque antes no Egito não era deles, a terra não era deles, a cultura não era deles, a religião não era deles, quem governava era Faraó. Agora não, Deus está trazendo eles para uma terra deles. E aí Moisés então separa 12 líderes, porque eram divididos em tribos, o povo de Israel que era dividido em tribos, 12 tribos, ele separa 12 líderes, 12 cabeças, 12 pessoas de influência sobre o povo, e fala: olha, vocês vão lá e vão observar a terra,
e vão trazer o relato para nós. Porque essa questão de observar a terra era uma tática de guerra usada antigamente. Vejam como é a terra, vejam o povo que vive na terra, se o povo é forte, se o povo é fraco, se são muitos, se são poucos, se a terra é boa, se a terra é ruim, se a terra é fértil, se o solo é fértil ou o solo não é fértil, se existe floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. E eles então foram para poder observar essa terra, e ficaram 40 dias observando a terra, quem morava na terra, que jeito que eram as cidades, qual que é o tipo de solo, qual que era a geografia do lugar. E eles ficaram observando aquela oportunidade que estava na frente deles, e Deus tinha prometido: essa oportunidade que vocês estão vendo, foi eu que trouxe para vocês. E eles então, a Bíblia está dizendo aqui que eles cortaram um cacho de uva. O cacho de uva era tão grande, gente, que eles pegaram um pau lá, um colocou no ombro, outro no outro, para trazer um cacho de uva. Você imagina? Que uva que era essa? Imagina se fosse uma uva Thompson desse tamanho, que delícia. Meu Deus, espetacular. E aí, tamanha era a produtividade dessa terra. E eles trazem então o cacho de uva, né, trazido ali. Também trouxeram romãs, trouxeram figos, trazido por 2 homens. E no versículo 25 diz: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento da terra. O que é que eles foram fazer neste momento? Não tomar posse, eles foram observar a terra, reconhecer a terra. Então, voltando à história, Deus tira eles do Egito, atravessa o Mar Vermelho, aquela coisa toda. Eles estão numa trajetória para este lugar, para a terra prometida, onde Deus falou: olha, essa terra eu vou dar para vocês. A Bíblia fala: Deus não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. A palavra dele se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. Creia nisso em nome de Jesus. Ela se cumpre. E agora Moisés está perto deste lugar, desta oportunidade que foi gerada no coração de Deus para o povo. E agora Moisés fala: gente, vão lá e observem a oportunidade que Deus está nos dando. Vocês têm uma missão. 40 dias eles foram e observaram tudo o que estava acontecendo ali e trouxeram de volta um relatório para Moisés. E aí você abre comigo aí o capítulo 13 de Números, versículo 26. Números 13, 26. Então eles retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram o fruto da terra. E deram o seguinte relatório para Moisés: entramos na terra, o qual você nos enviou. É uma terra que mana leite e mel. Aqui estão os frutos da terra, mas o povo que vive lá é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Temos também descendentes de Enaque, os gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, jebuseus, amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Ou seja, a terra está cercada por inimigos. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que nós venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Então eu chego perto da terra, tem uma oportunidade de Deus para mim aqui. Só que quando eles olham a oportunidade, eles trazem um relatório negativo. E o relatório negativo que eles trouxeram influenciou todo o povo.
E no Números 14, da semana passada eu li, o povo se revolta contra Moisés. E fala: Moisés, por que é que você tirou a gente e trouxe a gente para morrer nesse lugar? Vamos levantar um novo líder e vamos voltar para a nossa velha vida. Vamos voltar para o Egito e vamos deixar para trás essa oportunidade que Deus está nos dando. Ah, meu irmão, tenha coragem. Aqui, hoje, Deus está ministrando no seu coração. Tenha coragem. Existem coisas no seu coração que você precisa fazer, mas quando você olha, você fala: não tem condição de eu fazer. Tenha coragem, porque existem coisas no seu coração que você pensou em fazer. Tem projetos na sua vida que você pensou em executar, mas você fala: não dá para fazer. Tenha coragem. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é agir apesar do medo. Coragem não é a ausência do medo. Não é porque você vai enfrentar um desafio que você fala: o medo sai de você. Não. Você age apesar do medo. Você vai. Tenha coragem para enfrentar os seus medos. Tenha coragem para enfrentar os seus desafios internos. Tenha coragem para dar o passo de fé que talvez você precisa dar e você não deu até hoje. E Deus está te chamando para você dar esse passo de fé. Tenha coragem como Pedro, que quando estava no barco viu Jesus no meio do mar de noite e fala assim: ao Senhor, manda que eu vá. E fala: então venha. Tenha coragem como Pedro de pisar nas águas. Pastor, mas ele afundou. Tenha coragem também para ser segurado por Deus quando as coisas estiverem ruins, para ser segurado pelas mãos de Deus quando as coisas estiverem um pouco difíceis. Pedro teve uma experiência que nenhum discípulo teve. Ele andou sobre as águas, mas Pedro afundou. Pois é, mas ele foi seguro pelas mãos do Senhor. Tenha coragem, porque se você der um passo de fé, Deus segura nas suas mãos durante todo o processo, em nome de Jesus. Tenha coragem, enfrente os seus medos. Ah, como que a gente tem visto pessoas com coisas no coração, com coisas para fazer. Como eu tenho percebido pessoas que têm algo de Deus em seus corações, mas paradas, estagnadas. Tenha coragem. Ah, mas eu fui ridicularizado lá atrás. Ah, mas eu passei por uma dificuldade grande lá atrás. Ah, mas eu já tentei uma vez e não deu certo. Não importa quantas vezes você tentou, continue tentando. Tenha coragem, fala: Deus, conforme nós cantamos no começo, eu talvez tentei do meu jeito, mas agora eu quero tentar do seu jeito. Eu quero me render ao Senhor. Tenha coragem, enfrente os seus medos. Quantos pararam no meio do caminho? Quantos desistiram no meio do caminho? Tenha coragem. Quantos casamentos acabaram? Falta de coragem, coragem de se abrir, coragem de abrir o coração, coragem de pedir ajuda. É melhor terminar um casamento do que ter coragem para enfrentar os medos. Quantos sonhos foram enterrados com pessoas porque não tiveram coragem, porque em algum momento não deu certo, ela se fechou, ela parou e fala: não tem condição mais. Tenha coragem, enfrente os seus medos. Aqui o pessoal foi, trouxe a planta, a uva, viu a terra, tem promessa de Deus. Eles acabaram, nenhum de nós aqui fez isso, eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho a seco, meu irmão. Mas agora eles chegam ali, olham a terra, e ele fala: o povo lá é mais poderoso do que a gente. Tem pessoas que são mais capazes do que a gente. Talvez você tenha esse pensamento. Tem gente que é mais capaz do que eu. Tem gente que é mais poderosa do que eu. Tem gente que tem mais recurso do que eu. Tem gente que tem mais capacidade do que eu. Ah, mas Deus está dizendo para você: tenha coragem de se mover, não na sua capacidade, não na sua sabedoria, mas se mova no poder do nome de Jesus. Deus não está falando aqui, eu não estou falando para vocês se moverem com a capacidade de vocês, porque se você olhar por força, talvez o povo lá realmente seja mais forte. Se você olhar por estrutura de guerra, talvez o povo seja mais forte lá, mas a oportunidade quem abriu fui eu, e se eu abriu a oportunidade, eu que coloco ela na sua mão. Tenha coragem. Aí eles vão lá, olha, fala tudo para Moisés, trouxemos o povo, mas aí começa mais o povo que está lá, mais poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes.
E aí eles falam, tem descendente dos gigantes, tem inimigo na cidade, tem inimigo no monte, tem inimigo no mar. O cara vê problema em todos os lugares. Aqueles viram inimigo em todos os lugares, gente. Ou seja, é impossível entrar nesse lugar, porque tem inimigo na porta da cidade, tem inimigo dentro da cidade, tem inimigo na beira do mar, tem inimigo nas montanhas. Qualquer lugar que eu desejar entrar nessa terra prometida, eu não consigo, porque os inimigos estão aí. Quando nós somos tacanha no nosso jeito de pensar e viver, a gente começa a ver impossibilidade em tudo. Se a sua mente não se expandir, você não abrir sua mente, você começa a ver impossibilidade em tudo. Quando você se levantar aqui hoje e falar, vou começar a enfrentar os meus medos, as minhas lutas internas, você vai começar a ver um mundo de possibilidades em nome de Jesus. Enfrente os seus medos. Talvez você não enfrenta, e quando você não enfrenta, você vê um mundo de impossibilidades. Tem inimigo para todo lado, cidade é forte, muro é grande, inimigo está em todo lado. Como que a gente vai entrar? Não tem condição. Não, mas você podia entrar para o mar. Não, lá no mar tem inimigo também. Não, vocês podiam vir pelas montanhas. Não, mas sabe o que é? Lá na montanha também tem. Não, mas vocês podiam ir por terra, mas sabe o que é? Lá na porta tem inimigo. Um mundo de impossibilidade, porque não tem ousadia, porque não tem coragem. O medo cerca você, cerca a sua vista e faz você pensar o seguinte: o mundo não tem oportunidade. Você vai trabalhar com medo. Cara, tá difícil pra caramba. Você vai fazer o ministério com medo. Meu Deus, hoje está difícil pregar a palavra. Você vai ter um filho, fala, meu Deus, não posso ter filho mais, porque hoje está difícil nesse mundo. O mundo sempre foi difícil. É que hoje a gente tem mais acesso à rede social, a gente tem acesso à dificuldade. Antes o mundo era difícil, era até mais difícil, mas a gente não sabia que era. Hoje dá um desastre no Rio Grande do Sul, em 2 minutos todo mundo está sabendo. Antigamente não. Quantos morreram na nossa época, na época dos nossos pais, dos nossos avós, morreram de doença simples, de um resfriado, o cara morreu. Ninguém ficou sabendo que era resfriado. É que Deus o tenha, levou antes do tempo. Não, ele morreu de resfriado, porque não tinha um tratamento, não tinha opção de... O mundo sempre foi difícil, sempre será difícil. As dificuldades estão aí. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo vai ter aflição, tenha coragem, enfrente os seus medos. Eles falam para Moisés, Moisés, não tem condição, um mundo de impossibilidades. Eu não sei qual que é a sua demanda, eu não sei qual que é a sua vida, eu não sei que, cara, mas se você está olhando, irmão, se você está olhando, o mundo das impossibilidades cercado pelo medo, talvez o Espírito Santo está ministrando no seu coração nessa manhã, tenha coragem. E dê o passo de fé que você precisa dar, em nome de Jesus. E quando eu falo passo de fé, é passo de fé de verdade. Eu já contei várias vezes para vocês aqui, várias vezes eu me movi dentro daquilo que eu podia fazer, eu me movi dentro do que a minha inteligência podia fazer, e Deus foi me mostrando, não, assim não é fé, assim é o natural. E o Espírito Santo está me levando cada vez mais a me mover no sobrenatural, a crer que Deus vai fazer uma grande obra, a crer que a porta vai se abrir, eu não sei como, a crer que a vitória vai chegar, não sei de que jeito, a crer que as orações serão respondidas, não sei de que forma. Tenha coragem. Quantas pessoas que a gente aconselha e a gente conversa, e a gente vê na pessoa um mundo de impossibilidades, até a gente olha também, cara, assim, não tem jeito mais não, esse casamento já era, não tem condição mais. E quantas vezes Deus foi ministrando, não tem condição para você, para mim tem. Continua acreditando, porque eu sempre acreditei. Cara, como que Jesus anda com Judas aquele tempo todo, sendo filho de Deus, sabendo que o cara vai trair, sabe o que ele está falando para Judas, todo dia que acordar do lado dele, você vai me trair, mas eu acredito em você, você ainda pode ser restaurado. O mundo das possibilidades, andava com Judas do lado dele, Judas pedia conselho para Jesus, Jesus, o que o senhor acha? Entrou um dinheiro, eu estou querendo comprar uma roupa melhor para o senhor, que eu estou vendo que o senhor está andando. Ô Judas, fica tranquilo. Você está achando que a minha roupa está ruim? Então vai lá, pode comprar uma. Compra para os outros também.
Ô Senhor, entrou um dinheirinho, eu vou fazer um jantar diferente aqui, eu vou trazer uva Thompson para a gente comer, Fica tranquilo, Judas. Jesus sabia, só que Jesus olhava para ele e falava: você vai me trair, mas eu acredito em você, eu acredito no mundo da possibilidade, eu acredito na salvação, eu acredito na restauração, porque eu sou o Deus da restauração. Ele não mandou Judas embora no primeiro momento, ele ficou com ele até o último momento. Pedro nega Jesus. Jesus fala para o cara: olha, eu morro pelo Senhor, pode contar comigo, pastor. Eu vendo a minha casa para pôr na igreja, conte comigo. E no final, aí falou: Pedrão, eu sei que você vai vender sua casa, mas você vai me negar. Jamais, Senhor, te negarei. Pois é, você vai me negar, mas mesmo assim eu continuo acreditando em você. E Pedro nega Jesus, e depois que ele ressuscita, sabe o que ele fala para as mulheres? Avisem os discípulos e a Pedro que eu continuo acreditando nele, que o mundo é um mundo de possibilidades, que mesmo que ele tenha me negado, eu vou fazer uma grande obra na vida dele, ele vai pregar minha palavra, ele vai ganhar muita gente ainda. O mundo das possibilidades. Jesus acredita na gente mais do que de repente você está acreditando. Jesus acredita na sua história mais de repente que você está acreditando. Tenha coragem. E aqui, depois que eles trazem o relatório, levanta um homem, Caleb e Josué. E Caleb fala, fez calar o povo, mandou todo mundo ficar quieto, porque Caleb viu que a reunião estava ficando difícil, que o pessoal só começou a trazer o mundo das impossibilidades, que o pessoal começou a ser dominado pelo medo, e Caleb fez parar todo o povo. Fiquem quietos todo mundo. E disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que nós venceremos. Ah, meu querido, que nós sejamos como Caleb, subamos e tomamos posse daquilo que Deus tem para nós. É certo que nós venceremos. Só que Caleb não está no nosso tempo, porque Paulo não falou nem que nós venceremos. Paulo diz, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É certo que nós não venceremos, mas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então qual que é a palavra? Subamos e tomamos posse daquilo que Deus nos deu, em nome de Jesus. Um homem se levanta com coragem, que ouviu os relatos, mas ele tinha uma palavra no coração. Ele sabia, Caleb sabia que o inimigo estava lá, que não ia ser brincadeira. Caleb sabia que as dificuldades estavam lá, que não seria fácil. Mas ele fala, vamos lá, certamente nós venceremos. Porque ele tinha no coração dele uma palavra: Deus nos tira do Egito e nos leva para a terra prometida. Eu estou indo não na vontade do homem, eu estou indo na vontade de Deus, e Deus falou que a terra é nossa, nós vamos entrar lá, mas você vai ter que guerrear, não importa, eu vou guerrear, mas você vai sentir medo, não importa, eu vou dar o passo de fé, mas vai ser difícil, não importa. Para Deus nada é impossível. Enfrente seus medos, tenha coragem, em nome de Jesus. O mundo precisa de homens corajosos, de mulheres corajosas. Nós vamos começar um trabalho aqui com homens, tem que ter coragem, meu irmão. Tem que ser homem, macho, firme. Abrir o coração para dizer, eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda, para chorar junto, para abraçar o outro, falar, conte comigo, vamos para cima. Coragem para enfrentar os medos, coragem para enfrentar suas lutas internas, coragem para dizer, eu não estou dando conta, coragem para dizer, minha esposa não está dando conta mais de mim, coragem para dizer, me ajude. As mulheres a mesma coisa, coragem para abrir o coração, para dizer, cara, eu sou chata pra caramba, me ajuda. Eu estou destruindo a minha casa com essa chatice minha, com essa neura minha. Coragem para enfrentar os seus medos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que a gente. E a notícia negativa se espalhou. E todo mundo foi contaminado pelo medo. Todo mundo foi contaminado pela notícia negativa. Todo mundo foi contaminado pelo mundo das impossibilidades. E agora todo mundo se revolta contra Moisés. E fala, vamos voltar. A gente estava caminhando,
a gente queria entrar numa terra, mas agora parece que não era tão fácil assim. Mas agora parece que não era tão simples desse jeito. Tem que guerrear, tem que enfrentar os medos, tem que enfrentar os inimigos. E é mais fácil reclamar da situação do que enfrentar a situação. É mais fácil reclamar da situação do que enfrentar a situação. Ah, porque meu marido é isso, ah, porque o fulano é isso, ah, porque o Lula é não sei o quê. É mais fácil reclamar do que você enfrentar. Mas Deus está nos chamando aqui para não reclamar, mas para enfrentar em nome de Jesus. Não reclame em frente. O Davi chegou na guerra, né, o exército, aí Golias estava lá, xinga os caras de manhã, xinga os caras de tarde, 40 dias, de manhã e à tarde xingando, reclamando, falando, vocês são uns porcarias, vocês não aguentam nada, desce um só aqui, eu arrebento com vocês, acabo com a vida suas, cedo e de tarde, homens, um exército, ninguém teve coragem, porque olharam para Golias, olharam o tamanho do Golias, olharam para ele o tamanho da lança do Golias, olharam para o escudeiro, o escudo do cara era tão forte, pesado, que o cara tinha um cara só para segurar para ele, o tamanho do escudo do Golias. Ai meu Deus do céu, imagina se aquela lança passa o nosso coração, se ele der um sopro eu já vou cair para trás. E o povo lá no monte olhando, e o cara cedo e de tarde, desce aqui, seus vascaínos, insultando a turma. Meu Deus, ninguém desce. Mas chega um menino trazendo queijo Minas. Ah, meu irmão, que o pai mandou. Vai lá, leva um queijinho em Minas para ir com uma goiabada, seus irmãos. Ah, meu querido, aí chega da vila, acabou os 5, os queijinhos em Minas, pede moleque de piranguinho, meio desavisado, o que está acontecendo aí? Não, está tendo uma guerra aqui, mas cadê os meus irmãos? Aí vai perguntar para o irmão mais velho dele, ô Eliabe, e aí, o que está acontecendo? O que você veio fazer aqui? Você é um presunçoso? Não vem encher a nossa paciência aqui não. Não, eu vim que o pai mandou só trazer o queijo para vocês aqui, para vocês comerem um queijinho. E Davi foi se infiltrando no meio, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Chega no meio da guerra, o exército parado ali, talvez há muitos dias, o que está acontecendo, o que está acontecendo? E Davi viu o Golias. Só que Davi vê, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa manhã, um mundo de possibilidades. Amém, meu irmão? Veja um mundo de possibilidades em nome de Jesus. A Bíblia fala, Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno arrependimento. Quando Jesus morre na cruz, Ele está olhando para mim, para você e vendo, tem possibilidade nesse rapaz que vai estar destinado para o inferno, tem possibilidade nessa mulher que está destinada para o inferno, tem possibilidade nesse casamento que está destinado à desgraça. Na cruz, Jesus está dizendo, a cruz para nós é o símbolo das possibilidades, amém? Aí Davi chega, meu irmão, que isso que esse cara está falando, gente? Aí Davi pergunta, o que é que vai acontecer se essa oportunidade agora for aproveitada? Sabe o que vai acontecer? Vai casar com a filha do rei, e sinceramente, gente, a filha do rei podia até ser feia, mas ela estava... Eu tenho certeza que ela ajeitou o nariz, fez uma plástica, que ela tinha botox, entendeu? Filho do rei, gente. Você acha que a filha do rei era qualquer coisa? Filha do rei. Arrumada, bonita, e se não fosse, eles deram um trato nela. Vai casar com a filha do rei, vai receber um apartamento funcional, ok? Vai andar no carro oficial, que não é qualquer carro. Davi nem de carro estava ali, estava a pé, com o pé sujo de terra. E vai ficar sem pagar imposto. IPVA, ICMS, PIS, CONFINS, IPTU, que mais que tem aí? Tudo que esses impostos aiados, tudo que você tem aí. Só aí, se fosse para nós no Brasil, falar que você vai ficar sem pagar imposto, meu irmão, falar para você rasga daqui não sei na onde, a pé. Então, aí Davi olha, cara, casar com a filha do rei, apartamento funcional,
carro oficial, sem pagar imposto, deixa comigo. Aí falou pro rei, deixa que eu arrebento com esse cara aí. Que isso, Davi, você é louco? Você viu o tamanho dele? Você viu o tamanho da lança dele? Você viu quanta impossibilidade tem nessa oportunidade? Vocês estão falando da impossibilidade da oportunidade, mas eu vejo possibilidade na oportunidade, porque a oportunidade quem abre é Deus, e é Deus que vai me dar a vitória nessa oportunidade. Enfrente seus medos, tenha coragem. Tenha coragem. Aí tentaram colocar a armadura em Davi cambaleando, para larga esse negócio para cá. Vai eu com as minhas pedrinhas mesmo, pela fé. Eu já derrubei um urso, eu já derrubei um leão, esse aí também vai cair em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi desce sozinho. Eu fico imaginando o exército, gente, parado, sem coragem de enfrentar os medos. Davi desce a montanha sozinho, e o Golias ri dele, insulta ele. E Davi olha, não o tamanho do Golias, não o tamanho da lança, não o tamanho do escudo. Davi olha o tamanho da oportunidade que está na frente dele, e ele fala, eu vou enfrentar, eu vou vencer, Deus vai me dar vitória, e grandes portas vão se abrir para mim. Aleluia. Deus está te chamando essa manhã, tenha coragem. Existem grandes oportunidades, eu não sei quais são, você já sabe, ou de repente você nem sabe ainda, mas quando você der o passo de fé, elas vão se escancarar diante de você. Agora tenha coragem, enfrente seus medos, em nome de Jesus. Davi desce a montanha, mira na testa, roda as suas pedrinhas, na testa do Golias. Golias cai. Se Davi na época fosse da nossa época, ele fala, pelos poderes de Grayskull, como arrancava a espada dele. E ele arrancou a espada, foi lá e cortou a cabeça. Pega é coisa da minha cabeça, tá, gente? Pega nos cabelão do Golias, levanta. O que você faria? Punha o pé no peito dele para sair bem nas fotos, com a cabeça na mão, e fala, pode postar agora, porque a oportunidade que vocês perderam, eu agarrei, porque eu enfrento os meus medos, eu enfrento as dificuldades, eu as venço no nome de Jesus. Bate a foto e posta, queridão. E eu quero saber agora qual é a filha do rei, porque vai ser minha esposa agora. Eu quero saber agora qual vai ser o apartamento que eu vou morar, e faz favor para mim, põe de frente, não põe de fundo. Eu quero saber agora qual carro que eu vou andar, e faz um favor para mim que tenha ar-condicionado, teto solar, porque agora eu vou andar de óculos escuros, porque eu aproveitei a oportunidade que vocês desperdiçaram. Enfrente os seus medos, tenha coragem, em nome de Jesus. As portas vão se abrir, as coisas vão acontecer. Eu creio. Deus tem ministrado no meu coração, tenha coragem, enfrente os seus medos, portas vão se abrir, coisas vão acontecer. Tenha coragem, enfrente os seus medos. Pastor, mas eu tenho tanto medo, eu já sofri lá atrás, eu já tentei uma vez, não deu certo. Não importa quantas vezes você tentou, você não pode parar, tenha coragem, enfrente os seus medos. Pastor, mas eu fui até no culto uma vez, eu recebi uma palavra, eu me movi em fé, deu tudo errado, e a situação minha ficou mais agravada, eu passei uma vergonha danada. Eu não sei quantas vezes você tentou, não sei quantas vergonhas você já passou, não sei quantas dores você já enfrentou, mas você não pode parar, tenha coragem, enfrente os seus medos. Caleb ficou ali, gente, nós vamos entrar, e o povo todo, gente, falou, não vai dar certo. O povo ficou inflamado, se revoltaram contra Moisés, e Deus falou, ninguém entra, vai morrer todo mundo, toda essa geração. E Caleb e Josué podiam ter ficado revoltados com Deus. Eu acreditei, e agora deu tudo errado. Eu acreditei, e agora deu tudo errado. Mas Josué e Caleb guardaram, eles estavam prontos para entrar na terra, prontinhos para tomar posse, mas eles guardaram a palavra no coração, andaram mais 38 anos junto com aquele povo que foi incrédulo e que naquele momento não os permitiu entrar. Só que depois de 38 anos, depois de 40 anos, eles entram na terra, e dois homens corajosos, Josué e Caleb, entram na terra também, e falam com Moisés, Moisés, você lembra daquele dia que nós pisamos aqui? Aí ele entra junto com Josué agora,
porque o Moisés morreu e Josué que assume. Josué, você lembra aquele dia que nós estávamos junto com Moisés? Eu falei que dava certo. Pois é, sabe o que acontece? Eu vi possibilidade aquele dia, eu vi possibilidade no mês seguinte, eu vi possibilidade no ano seguinte, e 38 anos se passaram, Josué, e a mesma força que eu tinha lá atrás eu tenho hoje, do mesmo jeito que eu acreditava lá atrás eu acredito hoje, do mesmo jeito que eu via possibilidade lá atrás eu vejo possibilidade hoje, e hoje nós estamos aqui agora, Josué, em nome de Jesus, dá-me posse da oportunidade que eu nunca perdi na minha vida, dá-me posse da oportunidade que eu nunca deixei de acreditar que ela ia se cumpria hoje, e ele é recebido na terra que ele nunca deixou de acreditar que ele podia possuir, e ele recebe por herança. Enfrente os seus medos, tenha coragem, não desista. Jesus nunca desistiu. Jesus nunca desistiu. O menino rico chegou para Jesus: Jesus, eu faço isso, faço aquilo outro, guardo o mandamento, e vou no culto, e dou dízimo. Jesus falou: maravilha, que bênção, vende tudo que você tem agora, dá para os pobres e me segue. E a Bíblia fala: Jesus o amou. Jesus está falando, sabe, você está vendo possibilidade em muitas coisas que não tem nada a ver, mas eu estou dizendo para você, existe um outro mundo de possibilidades que você ainda não conhece. Eu quero te chamar para vir comigo e para reconhecer esse novo mundo de possibilidades. Jesus o amou, mas aquele menino ficou triste, porque a possibilidade que ele via era nas riquezas dele, era no dinheiro dele, era na capacidade dele. E o que Jesus queria mostrar para ele é que possibilidade estava no nome dele, que possibilidade estava na fé, que possibilidade estava no que Deus ia fazer. Mas ele foi embora e ele deixou aquela oportunidade para trás, porque ele não teve coragem. Enfrente seus medos, tenha coragem. Talvez Deus já te pediu alguma coisa, mas você recusou. Talvez Deus já falou com você e você desistiu. Abraão foi um homem provado, porque Deus falou com ele: olha, você vai receber uma nação, e ele na velhice tem um filho, e depois Deus fala: eu queria que você fizesse um sacrifício, uma oferta, o seu único filho. Eu imagino a luta que foi no coração desse homem. Era o único filho, vindo da velhice, era uma promessa, e Deus fala: agora sacrifica a promessa também. E ele arruma tudo e vai fazer um sacrifício. Que coragem! E ele está subindo um monte para fazer um sacrifício, com tudo preparado, e o menino: pai, está tudo pronto aqui, mas onde está o cordeiro? E o Abraão falou: não, filho, Deus proverá. Mas dentro do coração dele foi: filho, o cordeiro é você. Que coragem! E ele chega lá, arruma tudo. Que coragem! Arruma a lenha, arruma o altar e pega o filho. Eu fiquei pensando, imagina eu pegar o Abner, meu menino, 13 anos, filho, vem cá, eu vou amarrar você, eu vou fazer um sacrifício seu. Que coragem! Eu falei: pai, você está louco? Não, não estou louco não, estou seguindo a ordem do Senhor. Você está maluco? Ele amarra o filho. Que coragem! E ele põe o filho em cima do altar, e o filho começa a gritar: pai, pai, você ficou louco! Mãe! Mãe! A mãe não está perto. Pai, para com isso, pai! Para com isso, pai! Para, pai! Ele levanta a faca com coragem para dar uma facada no coração do filho. Só que quando ele levanta a faca, talvez em lágrimas, dizendo: eu estou obedecendo a Deus. Deus, para. Eu já enviei o sacrifício perfeito, é Cristo na cruz. E de repente aparece o cordeiro, ele solta o filho, abraça o filho e fala: filho, eu estava obedecendo a Deus. Filho, eu estava obedecendo, mas Deus é o provedor, o Jeová Jireh, e a provisão chegou. Que coragem desse homem, chamado pai da fé. A origem do povo de Deus está em Abraão. Que coragem! Jesus no Getsêmani, já está, leva lá os discípulos, Pedro, Tiago e João, para orar junto. Orem comigo, gente, como o negócio está tão difícil. Ele orava tão, ele estava sofrendo tanto que escorria suor com sangue, e os discípulos dormindo. E ele fala: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas eu não quero perder o mundo de possibilidades. Seja feita a sua vontade. Que coragem! E ele vai para a cruz.
e Ele morre na cruz e gera para mim e para você um mundo de possibilidades. Que os seus olhos nessa manhã se abram e você possa ver um mundo de possibilidades. E talvez você já fez o seu jeito, da sua maneira, da sua forma, mas Deus está trazendo você aqui hoje para falar: filho, você fez o seu jeito, da sua forma, mas hoje eu estou te chamando para um mundo de novas possibilidades. Na cruz. Na cruz. Quem entendeu diz amém. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Enquanto o Bruno ministra uma canção, nós vamos orar. Eu quero chamar você à frente. Se o Senhor falou seu coração e você está dizendo: nessa manhã eu vou ter coragem, eu vou enfrentar os meus medos e eu vou tomar posse daquilo que Deus tem para mim. Você vai vir aqui na frente, nós vamos estar juntos em oração, orando por você. Sai do seu lugar e vem. Eu enfrento os meus medos essa manhã e eu vou receber aquilo que Deus tem para mim, em nome de Jesus.